Muito bom dia, amanhã com propósito, essa nova série de vídeos que eu farei todas as manhãs, compartilhando com você um texto bíblico, compartilhando com você uma mensagem bíblica logo na parte da manhã para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, onde nós tiraremos ensinos, aprendizados, através da Bíblia Sagrada para que a gente possa ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida muito melhor. Você quer ter uma vida melhor, você quer ter uma vida abundante, uma vida próspera, então já começa a se inscrever no canal, curtir esse vídeo aqui, porque vai me fazer entender que você quer que eu continue gravando esse estilo de vídeo para essa rede social, para o YouTube, para abençoar as nossas vidas todas as manhãs. Então vamos lá? O texto bíblico de hoje está em João, capítulo de número 6. João, capítulo de número 6, versículo 1. Nós vamos ler, eu estou aqui com a minha Bíblia, e nós iremos ler João, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 pessoas. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Para finalizar, o versículo 13. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Aleluia, glória a Deus. Que beleza esse texto bíblico, né? Que beleza essa palavra do Senhor, uma palavra rica em ensinamento, uma palavra rica em aprendizado. Glória a Jesus por essa palavra. Então, irmãos, vamos começar a entender um pouco daquilo que Deus quer falar aos nossos corações através dessa palavra. Primeiro, Jesus, o texto diz no versículo 2, que Jesus tinha uma numerosa multidão que o seguia porque tinha visto os sinais que ele fazia aos enfermos. Então já começa a perceber aqui, essa multidão que estava seguindo Jesus, ela não estava seguindo Jesus pelo real motivo. Ela não estava seguindo Jesus por quem ele era, mas ela estava seguindo Jesus pelo que ele poderia fazer para aquela multidão, e principalmente pelo que ele estava fazendo ao corpo físico dessas pessoas. Porque o texto diz, está escrito, seguia a numerosa multidão porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então era uma multidão que não estava seguindo Jesus pelo que ele era, pelo que ele em sua essência trazia, mas pelo que ele poderia fazer por eles. Tanto é isso, se você ler o capítulo mais à frente, ler os versículos, na verdade, mais à frente, você vai entender. Depois Jesus faz um discurso um pouco pesado, justamente para poder dividir quem estava com ele pelo que ele era e quem estava com ele pelo que ele poderia fazer. A pergunta que fica é: você está com Jesus por quem ele é ou por quem ele pode, ou pelo que ele pode fazer na sua vida? Você está com Jesus porque ele é o Salvador, o Redentor de toda a humanidade, aquele que veio para expiar o pecado de toda a humanidade? Ou você está com Jesus porque ele pode te oferecer um bom carro, uma boa casa, uma vida emocional melhor, uma vida espiritual melhor? E aí? Você está com Jesus por essas coisas ou por quem ele é? A grande verdade, a grande chave é que as pessoas que entendem e que estão com Jesus por quem ele é, elas acabam recebendo o que ele faz. Eu vou falar de novo para você pegar isso no teu coração. As pessoas que estão com Jesus por quem ele é, acabam recebendo o que ele também faz. Então o grande segredo é estar com Jesus por quem ele é. E o que ele for fazer é bônus, é lucro, porque o fato de eu ter Jesus já é tudo. O salmista Davi disse no Salmo de número 22,
23, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Nós temos entendido esse salmo de forma errada, errônea, muitas vezes, em dizer que eu não tenho falta porque tudo ele me dá. Não é isso. Não tenho falta porque eu tenho o pastor e ele me é tudo. Ele me satisfaz, ele me completa. Então, por isso não tenho falta. Agora, pelo fato de eu ter Jesus e por ele não ter e com ele não ter falta de nada, ele me leva por verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, por amor de seu nome. E aí, os versículos do Salmo 23 vão mostrando as inúmeras e inúmeras bênçãos das quais nós temos se termos Jesus Cristo. Uma outra coisa a se pontuar é o grande milagre que Jesus faz na vida de Pedro, na pesca maravilhosa. A Bíblia vai dizer que Pedro teve uma pesca frustrada, Jesus chega até aquele local, entra no barco de Pedro, ensina do barco de Pedro, leva Pedro para o mar alto. Quando chega no mar alto, Jesus fala para Pedro, Pedro, lança a rede ao mar. Pedro lança, você conhece o texto, um grande milagre acontece. Pedro pesca uma pesca que a perícope das Bíblias diz que é a pesca maravilhosa, e grande foi o milagre que ele teve que dividir com outros barcos. E aí, no final, o que Pedro faz? Pedro entende que nada adianta eu ter a bênção, ou seja, a pesca, e não ter o abençoador. De nada adianta eu ter os peixes e não ter quem realizou, aleluia, quem fez o milagre dos peixes. E aí Pedro diz, mestre, Pedro se prostra e diz para Jesus que o seguiria. Larga tudo, abandona tudo, deixa tudo para seguir a Jesus. Então essa é uma chave que eu e você precisamos entender. Nós não devemos seguir a Jesus pelo que ele pode fazer em nossas vidas, devemos seguir a Cristo por quem ele é, mas quando nós seguimos a Cristo por quem ele é, ele também nos dá tudo aquilo que ele pode oferecer a nossas vidas. Você já começou a entender isso daí no seu coração? Agora pega aqui comigo, vamos entender comigo os versículos seguintes, vamos continuar aqui. O que acontece? Jesus sobe ao monte, se assenta com os discípulos, e no versículo 4 a Bíblia vai dizer que a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus ergueu os olhos, viu que a grande multidão estava indo ter com ele, e aí ele vai fazer a indagação a Filipe, onde que vai comprar pão. Uma pausa para tomar um café, já que essa é a manhã, né, com propósito. De manhã não pode faltar um café, né, irmãos? Tem que ter um cafezinho. Então se você tá com o seu cafezinho aí, eu te aconselho a todas as manhãs, quando nós estivermos subindo esse vídeo, a pegar o seu cafezinho, pegar um papel, pegar uma caneta para anotar os ensinamentos, os aprendizados, para você não esquecer. Então Jesus, ele vai para aquele local, só que a Bíblia diz que a festa da Páscoa estava próxima, versículo 4 do capítulo 6 de João. E então, subentende-se que Jesus ia estar ali por pouco tempo, porque Jesus era judeu, e você sabe, em toda a Bíblia Sagrada, Jesus sempre se importou em estar nas festas, em participar das festas dos judeus. Então Jesus, a qualquer momento, ele já iria sair para a festa dos judeus. Então a multidão que estava vindo, a multidão estava aproveitando uma oportunidade que poderia passar, uma oportunidade que talvez seria única, porque Jesus depois ia atravessar o mar, Jesus ia de contra essa festa. Então a oportunidade que a multidão tinha para receber milagres, para ouvir os ensinamentos de Jesus, para poder seguir Jesus, para poder falar com Jesus, para poder estar com Jesus, era essa. Não tinha outra oportunidade de eles seguirem a Jesus. Então a multidão já sabia que Jesus iria se retirar para a festa, e ela aproveita, né, esse momento, ela aproveita essa oportunidade de estar perto de Jesus, né, devido Jesus ter que sair, etc, para a festa. Então elas fazem de tudo para estarem ali e aproveitar esse momento. E aí eu quero falar de oportunidades com você e de aproveitamento. Quero falar para você que tem oportunidades que elas vão ser nos dadas uma vez, e tem oportunidades também que vão ser nos dadas uma vez em um ano, uma vez em uma década. Então nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades. Então eu já quero que você anote isso, que você escreva isso aí no seu caderno. Eu preciso estar pronto, olha isso, preciso estar pronto para aproveitar as oportunidades que me são dadas. Essa oportunidade que a multidão tinha era de estar com Jesus, porque Jesus logo sairia, e eles aproveitam essa oportunidade de braços abertos. E nós precisamos aprender que as oportunidades elas passam, e se nós não estivermos prontos, preparados para agarrar essa oportunidade, talvez possa ser a última chance, ou então pode ser que essa oportunidade para se apresentar de novo demore. É um fator predominante estarmos prontos, preparados para as oportunidades. Eu lembro do cego Bartimeu, ele
vivia em Jericó, era cego e por isso ficou inválido, teve que mendigar, né? Então a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho de Jericó, muito provavelmente mendigando, e a Bíblia diz que Jesus passa por ali. E quando Jesus passa por ali, ele ouve, é óbvio que ouve porque ele não enxerga, né? Ele é cego. Então ele ouve que Jesus estava por ali, e muito provavelmente ele também já havia ouvido sobre os milagres que Jesus havia realizado ali naquele lugar, já havia feito ali naquele lugar, né? Pela Judéia, pela Palestina, e ele usa a fé dele com a única ferramenta que ele tem, ou com as poucas ferramentas que tem, ou com a grande limitação que tem, ele usa a ferramenta que ele tem, que é o ouvido. Já não tinha mais os olhos, não podia enxergar, não podia ver Jesus fazendo milagre, ok? Ele não podia estar em alguns lugares e observar e ver isso, mas ele tinha o ouvido. E o que ele tinha, ele usou para aproveitar a oportunidade dele. O que ele tinha, ele usou para poder saber quem era Jesus e para então poder ouvir quando Jesus passou por Jericó para aproveitar o milagre dele. E aí muitas vezes você se limita, porque você diz que não tem ferramentas disponíveis para agarrar as oportunidades. Mas olha a situação desse cego. Olha só, ele está mendigando, olha a situação dele. Ele é cego, não tem visão, mas ele usa o recurso que tem para poder aproveitar a oportunidade dele de falar com Jesus. Então, irmão, não se limite. Primeira coisa, o recurso que você tem, use para agarrar as oportunidades que você tem. Às vezes tem oportunidade de emprego, oportunidade de empreender, oportunidade de começar um novo negócio, oportunidades de você pregar o evangelho para alguém, e você às vezes se limita, mas eu não sei tanto, eu não tenho tanto. O que você tem, Deus vai usar. O que você tem, Deus vai usar. Deus usou uma funda na mão de Davi para derrubar um gigante. E o que é isso para grandes guerreiros provados em batalhas? Guerreiros usavam espadas, usavam armaturas, mas não precisou, na mão de Deus, uma grande armadura, uma grande espada para Deus usar Davi para derrubar um gigante. Precisou apenas Davi entender que aquilo que ele tem já é o bastante para Deus usar. Precisou Davi entender que Deus com ele é a maioria. Então você precisa entender isso. Eu já quero que você entenda isso no seu coração. Às vezes você olha para você e fala, pô, algumas oportunidades se apresentam para mim, mas eu tenho pouca desenvoltura para pregação, para pregar. Às vezes alguém se apresenta para mim com uma oportunidade de eu pregar para essa pessoa. Às vezes oportunidade de emprego. Mas Deus está dizendo para você hoje, não importa o que você tem, o que importa é você colocar isso diante de Deus. O que importa é você dar o seu melhor com o que você tem. Dê o seu melhor com o que você tem, que aí outros níveis serão apresentados para você e você crescerá, mas primeiro com o que você tem. Pegou aí? Então o cego Bartimeu aproveita a oportunidade dele. Deixa eu te dizer uma coisa pra gente terminar essa parte da oportunidade. A oportunidade do cego Bartimeu era única, porque Jesus atravessa a cidade de Jericó e depois ele vai ser crucificado. Aí ele vai para Jerusalém, vai ser crucificado, ou seja, diante do ministério encarnado de Jesus, a oportunidade de encontrar com Jesus no seu ministério encarnado para o cego Bartimeu era única. Ele não teria outra oportunidade. Ele aproveitou com maestria essa única e exclusiva oportunidade que ele teve de receber o seu milagre. Você precisa aproveitar as oportunidades que Deus colocar no seu caminho. Mas vamos seguir. A Bíblia diz então que a Páscoa estava próxima, e aí foi o que acabamos de dizer. Eles aproveitam que a Páscoa está próxima, né? E aí Jesus vê a multidão chegando e ele se prepara. Ele pergunta para Filipe, aonde compraremos pães para estes? É uma pergunta que Jesus faz para Filipe, para testar Filipe. É para testar Filipe por quê? Porque Jesus já sabia o que ia fazer, o texto diz. A Bíblia diz, mas Jesus bem sabia o que havia de fazer. Então Jesus já sabia o que fazer. Jesus já tinha um propósito. Jesus já tinha um pensamento. Então Jesus pergunta para Filipe no intuito de prová-lo, provar sua fé, no intuito de fazê-lo crescer em sua fé, no intuito de poder, de fato, mexer com a sua fé. Mas a resposta de Filipe é uma resposta um tanto quanto duvidosa, porque Filipe responde, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão. O que Filipe está falando ele está trazendo uma limitação, ele está dizendo, olha, temos tanto dinheiro, mas isso aqui não é o bastante. Quando, na verdade, Filipe deveria falar para Jesus, Senhor, se tu quiseres, será fácil alimentar todo mundo. Se tu quiseres, será fácil. Filipe era o discípulo que estava desde o início, já tinha visto todos os milagres de Jesus, sabe? Jesus
Filipe já tinha participado do milagre da transformação de água em vinho. Então, assim, aqueles que foram testemunhos de Jesus e compartilharam do benefício desses milagres, dessas testemunhas, sabe? Já participaram, já viram Jesus fazer milagres em suas vidas. É imperdoável duvidar em situações como essa e dizer, será que Jesus pode preparar uma mesa pra gente no deserto? Porque era isso, né, que Jesus iria fazer agora, preparar uma mesa, uma provisão para essa multidão no deserto, né, onde não havia nada, onde não daria para sair para comprar nada. Jesus iria providenciar uma mesa no deserto. Filipe não poderia duvidar, porque Filipe já tinha participado de diversos outros milagres. Filipe já tinha vivido outros milagres. Filipe já havia presenciado milhares de milagres e não deveria ser sido alvo de Filipe não deveria ter duvidado dessas coisas, mas infelizmente Filipe duvidou. Mas Jesus sabia o que estava fazendo, sabia não só como iria alimentar a multidão, mas sabia que essa provocação a Filipe era para poder alimentar a sua fé. O ensinamento que eu acho que podemos tirar disso é que nós não venhamos a duvidar de situações em que irá requerer de nós fé. Nós não venhamos a duvidar de situações que vai pedir de nós fé. Porque se Deus já operou em nossas vidas outras vezes, Deus é fiel para operar mais vezes em nossas vidas. Você entende isso? Então Jesus, a Bíblia diz que ele sabia bem o que havia de fazer. Esse é o versículo de número 6. Mas dizia isto para o experimentar, como eu disse, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Quando é que Deus não sabe o que tem de fazer? Quando é que Jesus perdeu o controle das circunstâncias? Nós que perdemos o controle da nossa vida. Nós que perdemos o controle, muitas vezes, das nossas circunstâncias. Nós que planejamos errado, que projetamos errado, que fazemos errado, caminhamos errado, que erroneamente escolhemos errado. Agora, Jesus não. Jesus, ele é soberano. Jesus é o autor da vida. João disse que ele era o verbo. João disse que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é Deus e ele nunca perdeu o controle de nada e nunca vai perder o controle de nenhuma circunstância. Por isso o texto bíblico aqui de João 6 diz: Jesus bem sabia o que havia de fazer. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode perder o controle da sua vida. Você pode perder o controle de alguma circunstância. Você pode perder o controle emocional, o controle da sua vida espiritual, o controle do seu casamento, o controle do seu trabalho, o controle da sua vida financeira. Mas Jesus sabe sempre o que há de fazer. Jesus nunca vai perder o controle de nada dessas circunstâncias. E por isso a importância de sempre nós levarmos a Jesus todas as demandas. Porque se em algum momento nós perdemos o controle da situação, como foi aqui agora, porque eles não sabiam o que fazer, está aqui revelado na fala de Filipe, dizendo que o dinheiro que tinham, se limitando ao recurso financeiro para o milagre acontecer, para aquela provisão, aquela multidão no deserto acontecer, revela que o homem perdeu a circunstância, o homem perdeu o controle, o homem perdeu o fator aqui, não sabe o que fazer. Agora, Jesus não. Jesus, ele bem sabe o que há de fazer. Já quero falar isso para você aí, meu irmão. Jesus sabe o que vai fazer em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Ele não perdeu o controle da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu lar, da sua vida financeira, da sua vida emocional. Por isso a importância de você entregar para ele o que precisa ser feito. E foi isso que André fez. Foi isso o que agora vai ser feito no texto. Porque Jesus entrega na mão de Filipe o que se deve ser feito, mas Filipe, revelando a natureza humana, não sabe o que fazer. Mas agora, André, sabiamente, vai entregar na mão de Cristo o que se deve fazer. Porque em circunstâncias como essa, em que precisamos de um milagre, que precisamos de uma intervenção, em circunstâncias em que nós não sabemos o que fazer, o que devemos fazer é entregar na mão de Jesus. Por isso, qual é a circunstância que você está olhando hoje, está falando, eu preciso de um milagre? Qual a circunstância que você está olhando hoje, está falando, sozinho eu não consigo resolver isso? Qual a circunstância que você está olhando hoje e está dizendo assim, só Jesus, só um milagre, só o sobrenatural? Então é essa circunstância que você precisa entregar para Cristo, porque Ele sabe o que tem de fazer nessa circunstância. A Bíblia, portanto, diz que no versículo de número 7, Filipe dá a resposta, mas no versículo 8, a Bíblia diz que um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Pedro, informou a Jesus, tá aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, e a gente finaliza aqui o nosso vídeo. A Bíblia fala, então, desse discípulo, né, desse André. Eu gosto muito dele,
Gosto demais mesmo de André, porque André, ele era o discípulo do 1 a 1, né? Não era igual Pedro. Pedro que pregava para multidões. Pedro que, quando os discípulos receberam o Espírito Santo em Atos capítulo número 2, foi ele que pregou e milhares de almas foram salvas, né? Pedro sempre foi esse discípulo intrépido. Agora André não, André sempre foi aquele discípulo dos bastidores, aquele que não aparecia muito, mas que era muito importante, era a chave. E aí eu já quero te dizer isso, meu irmão. Às vezes você pode estar nos bastidores, mas você é importante. Aleluia, glória a Deus. Às vezes você está nos bastidores, às vezes você não aparece tanto como Pedro, mas você é chave. E deixa eu te dizer uma coisa, não sei se você sabe, João capítulo 1, verso 30 em diante, vai mostrar pra gente, vai nos ensinar, vai nos revelar que quem leva Pedro a seguir a Jesus, quem vai participar da conversão de Pedro é André, porque André era irmão de Pedro. E quando André, primeiramente, conhece Jesus, ele vai, na hora, revelar Jesus para Pedro. Então, é o seguinte, não existe Pedro sem André. Pedro só conhece Jesus por conta de André. Só existe Pedro por causa de André. Você tá entendendo isso? Às vezes André tá nos bastidores, mas só existe Pedro que não tá nos bastidores. Pedro já é mais intrépido. Pedro é do púlpito, Pedro é do público, Pedro é das multidões, mas só existe Pedro que tá nas multidões por causa de André que tá nos bastidores. Então, às vezes você é o cara dos bastidores. Às vezes você é o cara que tá atrás das malhadas, como Davi. Mas você é um cara muito importante. Todo o acontecimento, todo o desenvolvimento. Você é um cara crucial, uma chave importantíssima, uma engrenagem importantíssima para que se exista tudo que está fazendo, entende? Para que as coisas aconteçam. Então não se limite, não se inferiorize. Você está atrás das malhadas ou atrás dos bastidores. Você é uma chave importante para que tudo isso aconteça. Não existe Pedro se não houver André, ok? Então a Bíblia diz que André, com essa visão dele, sabe? Com esse chamado dele, André pega no meio da multidão e aí ele vai e entrega esse menino, né? Na mão de Jesus. Entrega esse menino na mão de Jesus para que Jesus pudesse fazer, através desse menino milagre. Então a Bíblia diz, no versículo de número 9, a Bíblia diz, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí ele diz, mas que é isto para tanta gente? Mas é crucial essa ida de André até Jesus com esse menino, porque é através desse pouco recurso, aparentemente, que Jesus opera o milagre. E aí, de novo, eu quero entrar nesse assunto, dizer para você que às vezes o que é pouco para você é muito para Deus. O que é pouco para você, Deus vai fazer grandes milagres. O que é pouco para você, Deus vai fazer uma multidão se alimentar. O que é pouco para você será extraordinário para Jesus. Você lembra de Moisés? Moisés tinha um cajado na mão. E foi com esse cajado que Deus fez milagres. Deus falou para ele, joga o cajado no chão, o cajado virou serpente, ele pega o cajado de novo, o cajado vira cajado. Então, era um cajado de pastor comum, normal, para todo pastor. Mas para Moisés, na mão de Deus não foi normal. Se tornou um instrumento de milagres. Então Deus quer te usar no pouco que você tem. Esse 5 pães e 2 peixinhos que tinha na mão desse menino, para ele talvez era pouco para aquela multidão. Para André era pouco para aquela multidão. Mas para Deus, para Jesus, foi muito importante para realizar um grande milagre, para poder alimentar uma grande multidão. Amém? Então, o que Deus tem com você, o que Deus tem na sua mão, precisa usar, né, isso que Deus tem na sua mão, porque talvez é através disso, é através do pouco que você fala, você considera pouco, que Deus vai fazer e vai operar grandes, importantes, enormes, maravilhosos milagres na sua vida, na vida de... Posso ouvir um amém aí do outro lado? Então eu quero orar com você depois dessa mensagem maravilhosa. Primeiro, eu quero recapitular com você, dizer para você que nós primeiramente, falamos de não buscarmos a Deus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Depois, em segundo lugar, nós falamos sobre oportunidades, sobre aproveitarmos as oportunidades, né? Estarmos diante de Deus, diante das oportunidades e aproveitarmos as oportunidades. Em terceiro lugar, nós falamos para não duvidarmos se em alguma circunstância nós formos provados novamente para poder utilizarmos a nossa fé. Porque se Deus fez anteriormente, Deus vai continuar fazendo na sua vida. Deus vai continuar realizando na sua vida. Vai continuar fazendo no seu lar, na sua família, na sua casa. Nós falamos disso, não duvidarmos. E em quarto lugar, nós falamos sobre aproveitarmos os recursos que Deus nos deu, ainda aos nossos olhos, pareça pequeno. Fazendo uma breve recapitulação
sobre isso. Mas finalizar com chave de ouro dizendo para você, você é importante para Deus. E o que você tem, Deus vai fazer grandes milagres. Amém? Vamos orar então para a gente finalizar essa mensagem abençoada da manhã com propósito. Eu pretendo fazer todas as manhãs um vídeo como esse. Esse vídeo, particularmente, está sendo um vídeo gravado, mas eu pretendo fazer um vídeo ao vivo e aí deixar ele gravado para posteriormente quem quiser ouvir, quem quiser ser abençoado com esse vídeo. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, e te pedir que o Senhor nos permita ter fé, que o Senhor nos ajude a aproveitarmos, Senhor, as nossas oportunidades que o Senhor nos dá, seja qual área for. Nos ajuda, Senhor, a aproveitarmos as oportunidades. Meu Deus, que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, em nome de Jesus, ajuda as nossas vidas a podermos, Senhor Jesus Cristo, não duvidarmos mediante as circunstâncias que requer de nós fé, mas a entendermos que se o Senhor fez anteriormente, o Senhor vai fazer novamente para o Teu louvor, Tua glória. Nos ajuda, Senhor, a entendermos que o que temos para Ti é importante, que o que temos o Senhor vai utilizar de forma poderosa, assim como o Senhor utilizou esse menino, pequeno menino com 5 pães e 2 peixes. O Senhor vai usar, Senhor, os nossos recursos financeiros, os nossos recursos de oratória, os nossos recursos de instrução, de ensino, seja qual for, para a Tua glória e para o Teu nome ser glorificado. Nos ajuda a entender que às vezes podemos estar atrás das malhadas, mas somos importantes para a engrenagem funcionar. Nos ajuda a entender tudo que foi nos dito aqui, para que nós venhamos a glorificar e exaltar o Teu nome nas nossas vidas. E para que nós venhamos a poder, Senhor Deus e Pai, ter um propósito consolidado nas Tuas Escrituras. Podermos ter uma vida melhor, abundante e plena, com propósito, através da Tua palavra. É isso que eu oro, convicto de tudo que o Senhor tem feito e há de fazer em nossas vidas e na vida de cada um que me escuta e me ouve agora. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Está finalizado Manhã com Propósito. Em nome de Jesus. Não deixa de compartilhar esse vídeo, de curtir, de se inscrever, de ativar o sininho para você saber todas as vezes que tiver um vídeo novo. E Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Fica com Deus.